Então, vou apresentar o exercício 2.2 do Cyborg, que diz o seguinte: em um tanque completamente fechado, né, há uma agitação produzida pela resistência e a gente tem uma vazão de entrada a uma certa temperatura, uma temperatura de saída e a temperatura ambiente. A taxa de aquecimento e o volume são constantes. E o livro ainda coloca mais algumas observações que são: P e CP são constantes, o U também é constante, e o U é o coeficiente geral de transferência de calor, a S é a área de superfície para perda de calor com o ambiente, e TI é maior que TA, né? Sendo TI a temperatura inicial e TA a temperatura ambiente. No item A, ele pede para a gente desenvolver um modelo matemático que seja diferencial e algébrico, que descreva a temperatura de saída quando ocorrem perdas de calor para o ambiente, e se a temperatura ambiente e a temperatura de fluxo de entrada variarem. Então, pelo balanço de energia, a gente sabe que a constante vezes a variação de massa com o tempo em relação à temperatura de saída menos a temperatura de referência é igual a vazão mássica, né, vezes a constante, vezes a troca de calor com os fluidos, menos a troca de calor com o ambiente, né, mais o calor gerado pela resistência. E aí aqui a gente simplificou, né, essa equação inicial, lembrando então da conservação de energia. E tendo aqui em relação ao calor gerado pela resistência, a troca de calor com o ambiente e também a troca de calor com os fluidos. No item B, ele pediu que a gente discutisse qualitativamente o que a gente espera que aconteça com a temperatura inicial e com a vazão quando elas aumentarem, né, ou diminuírem. E pediu para que a gente justificasse com referência ao modelo produzido. Então, a gente sabe que T vai aumentar se a temperatura de saída vai aumentar, se a temperatura inicial aumentar, né, de entrada aumentar. E a mesma coisa se a temperatura de entrada diminuir, a temperatura de saída também vai diminuir. Agora, quando a vazão aumenta, a temperatura de saída diminui. Isso porque a gente tem um tanque fechado, né? Então, passei aqui. A gente tem um tanque fechado. Então, aumentando a vazão, o conteúdo, o fluido, né, que vai estar aqui dentro, ele vai ter a temperatura diminuída, né? E isso a gente sabe através dessa parte aqui da equação, né? Em que nos diz que a vazão mássica vezes a temperatura inicial menos a temperatura de saída. E a gente pode observar também que o calor gerado pela resistência é maior que a troca de calor com o ambiente, né? O fluido é aquecido, então a temperatura de saída é maior que a temperatura inicial.